E aí, gente, tudo bem com vocês? Que bom ter a sua presença aqui comigo. Mais um vídeo aqui no canal para poder abençoar a sua vida. Eu estou muito feliz em poder compartilhar a palavra de Deus ao teu coração. Pessoal, estou com uma palavra que Deus tem falado comigo durante esses dias de decisões que nós precisamos tomar. Todos nós, inevitavelmente, tomamos decisões. Você que fala, eu não quero tomar nenhuma decisão. Só o fato de você dizer que não quer tomar nenhuma decisão, você já tomou uma decisão. E ainda é a pior das decisões. Não fazer nada é a pior das decisões. Mas eu quero falar com você, através de uma passagem nas Sagradas Escrituras, de uma das piores decisões que uma pessoa pode tomar. Das piores decisões. E eu quero compartilhar esse texto com você. Está lá no livro de Marcos, capítulo de número 10. Vamos ler a partir do verso de número 17, que diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Pessoal, a primeira coisa que eu quero aqui já esclarecer para você é que Deus não é contra os ricos. Gente, se você tem a intenção de se tornar rico, fica tranquilo, porque Deus não tem nada contra os ricos. O problema é quando as pessoas têm a riqueza como seu Deus. E de fato, nas Sagradas Escrituras, a única passagem que compara Deus com alguém é o dinheiro. Onde o Senhor mesmo diz: olha, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, a mamon. Veja só, mas isso não é o foco aqui da nossa conversa. O que eu quero falar com você aqui hoje é sobre decisões. Quando eu começo a olhar esse texto, eu vejo um jovem que teve uma oportunidade. E qual era essa oportunidade? De viver o melhor de Deus na face da terra. Gente, por mais que esse jovem era muito rico, algumas passagens falam jovem, outros um príncipe, mas por mais que este homem era muito rico, ele via que dentro dele ele sentia um vazio. Mas por que ele sentia esse vazio? Porque de fato a riqueza ela não pode preencher aquilo que somente Deus pode preencher. Tem muitas pessoas que acham que a solução do problema dela é dinheiro. Porque se eu tiver dinheiro eu conseguir isso, se eu tiver dinheiro... Gente, o dinheiro é muito importante, mas o dinheiro não é tudo. E o dinheiro jamais pode dar a você aquilo que Deus quer fazer na sua vida. A verdade é que esse jovem, ele chegou até o Senhor, diante de uma necessidade existencial dele. Talvez ele não entendia porque ele sentia talvez aquele vazio. E ele falou: eu vou ter esse mestre. Então quando ele chegou até Jesus, ele já chegou ali elogiando Jesus e disse: o que eu faço para herdar a vida eterna? Gente, ele nem tinha certeza da salvação dele. E Jesus disse: olha, você conhece os mandamentos?
Jesus começou então a listar os mandamentos. E até abrindo aqui um parênteses, as pessoas acham que Jesus aboliu, né? Que não precisa mais cumprir os 10 mandamentos. Gente, na verdade, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos, que é amar o seu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Porque, de fato, quem ama a Deus acima de todas as coisas não vai se idolatrar, não vai idolatrar uma imagem. A pessoa que ama o seu próximo como a si mesmo não vai maltratar, não vai adulterar, não vai roubar, não vai matar. Veja só, o que Jesus fez foi resumir os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Mas veja só, quando Jesus começou a listar, esse jovem não esperou nem Jesus terminar e disse: olha, tudo isso eu já guardo desde a minha mocidade. Eu já tenho observado tudo isso desde quando era criança. Gente, existe uma diferença entre ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Tem muita gente dentro da igreja como esse jovem, que ouviu, mas não vê mudança na sua vida, sente que está faltando algo, parece que nada está bom. Por quê? Você só conhece a palavra de Deus. Você só ouviu falar de Jesus. De fato, Jesus, ainda você não teve uma experiência pessoal com Ele. Quando esse jovem respondeu para Jesus: olha, tudo isso eu já tenho observado desde a minha mocidade. Eu conheço tudo isso, não precisa nem terminar, Jesus. A palavra do Senhor nos fala que Jesus olhou para aquele jovem e o amou. Jesus sabia qual era o ponto que prendia o coração daquele moço. Jesus sabia aquilo que impedia esse jovem, esse rapaz, de ter a verdadeira essência, de viver o verdadeiro propósito de vida. E o que era? A riqueza. Gente, Deus, ele não quer tirar nada de você. As pessoas falam: porque eu tenho que dar meu carro para a igreja, porque eu tenho... Gente, para com isso. Deus não quer o seu carro, não quer o seu dinheiro, o que Ele quer é você. O problema é que muitas pessoas dizem com a sua boca que serve a Deus, que é servo de Deus. Como você diz que é servo, você está dizendo que tem um Senhor. Se você é servo, Deus é o teu Senhor. Mas muitas pessoas dizem apenas da boca para fora: Deus é o meu Senhor. Quando na verdade, o Senhor dessa pessoa é o seu dinheiro. É o dinheiro que domina, é o dinheiro que fala o que ela tem que fazer, é o dinheiro que comanda. E era o caso desse jovem. Jesus não queria o dinheiro dele, mas Jesus queria que de fato ele se libertasse daquilo que tinha aprisionado ele. E o que era que tinha aprisionado ele? O amor à riqueza. Jesus olhou para aquele jovem e disse: olha, te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e entrega aos pobres. Gente, Jesus nem falou: olha, dá o seu dinheiro para mim. Jesus não precisava. Por mais que ele viveu como um homem, ele não queria o dinheiro desse rapaz. Ele queria que esse rapaz tivesse um encontro verdadeiro com ele. Gente, diante desta pergunta, desse questionamento que Jesus fez para esse jovem: olha, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, e você terá um galardão no céu. Sabe qual foi o posicionamento desse rapaz? Foi abaixar a cabeça e virar as costas para Jesus. E ele foi embora. Aí então Jesus diz aos seus discípulos: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque as pessoas que têm dinheiro, muitas vezes elas acham que por ela ter o dinheiro ela pode o que ela quiser. De fato, o dinheiro compra muita coisa, mas você não pode tudo com o dinheiro. Só que o dinheiro traz essa segurança, essa falsa segurança para as pessoas. A ponto das pessoas acharem: eu não preciso de Deus para nada, não. E aí que as pessoas se perdem. Por que você vê tantos milionários, pessoas ricas, sabe? Muitas vezes vivendo uma vida dissoluta, uma vida sem propósito. É porque ela quer achar um propósito para a vida delas, mas o verdadeiro propósito é em Jesus.
Só que elas querem que, através do dinheiro, elas encontrem esse propósito. E no propósito não está no dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta que Deus te dá para poder você viver uma vida com propósito, mas o dinheiro não é o propósito. Gente, a verdade é que esse rapaz, ele fez a pior escolha que uma pessoa pode ter. Toda vez quando eu vejo essa passagem, eu já li acho que inúmeras vezes essa passagem, meu coração começa a pensar, eu fico imaginando, e se fosse diferente? E se esse jovem de fato quisesse viver o melhor de Deus? Se esse jovem chegasse para Jesus e falasse: Senhor, tudo que eu tenho eu dou aos pobres, porque o que eu quero é viver uma vida de propósito, uma vida com propósito, uma vida intencional. Fico imaginando o, o que seria esse rapaz. Quem sabe talvez a gente teria até mesmo um livro relatando a sua história, como o livro de Jó, que é um livro que conta, né, tanto a riqueza, depois quando ele passou pela pobreza e depois ele voltou a ter o dobro do que ele tinha. Gente, talvez esse rapaz teria uma história totalmente diferente. Talvez não, com certeza ele teria uma história diferente. Só que muitos de nós passamos por situações semelhantes. Quando temos a oportunidade de viver uma vida que glorifica a Deus, muitas vezes nós nos apoiamos numa falsa segurança. Você que talvez está me assistindo agora, talvez esteja passando por uma situação assim. Você sabe a área da sua vida que te prende. Talvez não é o dinheiro, mas talvez é um outro tipo de pecado. Talvez não é a avareza, mas talvez é uma idolatria. Talvez é uma outra área da sua vida que você sabe que precisa parar para poder viver o plano de Deus. O que eu quero através desse vídeo é que hoje você tome a melhor decisão da sua vida. A decisão que de fato ela vai trazer uma direção para você, que vai te levar a ver o plano que Deus tem para você. Você não nasceu por acaso. Você não é um fruto do acaso, há um propósito de Deus na sua vida. Eu não sei como foi a sua descendência. Eu não sei. Ah, porque meu avô bebia, aí meu pai bebia, agora eu bebo. Não, pode ser diferente com você. A escolha é sua. Qual é a escolha que você está tomando? Você escolhe fazer aquilo que te traz segurança momentânea ou um pequeno prazer? Ou de fato abrir mão daquilo que talvez para você era o máximo que talvez você conquistou e viver uma vida que Deus ele deseja para você? Eu repito, não estou falando aqui para você pegar o seu dinheiro e dar para a igreja. Não, não é isso. O que eu quero que de fato que você não seja como esse rapaz que conhece, 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 mas conhece apenas de ouvir. Você não consegue experimentar Deus, você não consegue experimentar e viver o milagre de Deus, você não consegue acreditar que Deus pode mudar essa situação para você. É tão fácil você orar por outras pessoas, mas quando você enfrenta a situação, o problema de perto, parece que é como se Deus não existisse. Mas por que isso? Porque apenas você conhece a Deus de ouvir e não conhece Ele de vivenciar. Você apenas ouve a palavra, mas não consegue praticar a palavra. E isso faz toda a diferença. Gente, que essa história desse jovem não venha se repetir com você. Pessoas que dizem, olha, uma pessoa inteligente, ela aprende com seus erros. Mas uma pessoa sábia aprende com o erro de outras pessoas. E o que eu quero que você, através desse vídeo, você venha entender que a decisão que esse rapaz tomou foi a pior decisão. Nós não temos mais nenhum relato da história desse rapaz. Não se ouvimos mais falar sobre ele em nenhum dos outros livros da Bíblia. Mas que pena, né? Porque talvez, se ele tivesse tomado a melhor decisão, que era deixar o dinheiro, deixar aquilo que o prendia,
para viver o plano de Deus, quem sabe não seria como o apóstolo Paulo, não seria talvez como alguns dos outros discípulos, como algum homem ou talvez alguma mulher que entregou tudo confiando a Deus e sabendo que Deus podia suprir as suas necessidades. Gente, guarda essa frase que eu vou dizer agora para você. Muito mais tem Deus para te dar do que o diabo para tirar. Muito mais tem Deus para te dar do que o mundo a te oferecer. O mundo vai te oferecer muitas coisas, mas Deus pode te dar aquilo que pode transformar a sua vida. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra e lembre sempre, fique com Deus.